No finalzinho. Vem um caso. Bora resolver mais o caso clínico comigo? Gente, só pra vocês terem noção do tamanho do bicho. Mas vocês têm eu e a gente vai aprender isso aqui. Bora lá, bora ler. Então vamos lá, ó. Uma paciente de 30 anos sofre um acidente de trânsito e perde uma grande quantidade de sangue, apresentando sinais de choque hipovolêmico, queda acentuada da pressão arterial, pulso fraco e acelerado, pele fria e pálida. Na sala de emergência, a equipe médica inicia imediatamente a infusão intravenosa de soro fisiológico isotônico, solução salina 0,9%, para estabilizar a paciente. Explique por que a administração do soro salino é eficaz para prevenir o choque hipovolêmico nesse contexto, relacionando sua resposta aos princípios de homeostase de volume de líquidos corporais. Detalhe em sua resposta como o soro fisiológico atua no equilíbrio do líquido extracelular e na manutenção da pressão arterial. Então você já tem que saber aqui muito conceito, principalmente relacionado aos líquidos corporais, homeostase, pressão arterial. E se você não sabe, vem que você vai aprender agora. Primeiro conceito que você precisa ter em mente é sobre os fluidos corporais, os líquidos corporais, que são divididos em dois compartimentos pelo nosso corpo, que é o líquido intracelular, que fica dentro das nossas células, e o líquido extracelular, que é conhecido como oceano interno. É o líquido que fica fora das células. No líquido intracelular é concentrado mais potássio, mais magnésio. Já no líquido extracelular tem mais quantidade de sódio, de cloreto e bicarbonato. Ou seja, basicamente os dois possuem ali alguns eletrólitos que vão ajudar na homeostase corporal, ou seja, o equilíbrio corporal, porque o sódio vai atuar ali entrando e saindo da célula, né, na bomba de sódio e potássio. Esses eletrólitos, eles vão interagir por meio de processos ativos. Enfim, a gente leu aqui que a paciente sofreu uma perda significativa de sangue. E no sangue também é encontrado alguns eletrólitos, principalmente o sódio. Então, se ela perdeu sangue, ela consequentemente também perdeu ali uma quantidade significativa de sódio. Por isso que a equipe médica inicia imediatamente a infusão intravenosa do soro fisiológico, porque o soro fisiológico nada mais é que sal e água. Então, o sal e a água ali que foram perdidos devido à grande perda da quantidade de sangue, né, do acidente, eles vão ajudar a restaurar esse equilíbrio do volume dos líquidos corporais. Gente, não para por aí, porque além dela ter uma grande quantidade significativa de sangue sendo perdida, houve uma queda acentuada na pressão arterial. O sangue ali, que contém o plasma, que contém sódio, está sendo perdido e o nosso corpo ele vai ter, consequentemente, uma queda da pressão arterial. Porque o que acontece quando a nossa pressão cai? Existem umas células que são chamadas de baroreceptores. Pensa que como se fossem mensageiros, uns carteiros. Eles vão ver que, calma, isso aqui não tá certo. A pressão caiu, a gente tem que fazer alguma coisa para regular isso aqui. E aí eles enviam essa mensagem para o centro cardiovascular, que é o bulbo. E o bulbo, que fica no nosso sistema nervoso central, ele vai ajustar a frequência cardíaca. Mas essa é a primeira resposta que o nosso corpo dá quando a nossa pressão cai. Os baroreceptores, eles veem que ali a pressão caiu, vão enviar essa mensagem para o centro cardiovascular e a frequência cardíaca é regulada. Agora, há uma segunda regulação, que é a regulação hormonal. E é aí que entra o sistema RAA. O famoso sistema renina-angiotensina-aldosterona. Gente, Luana, mas tu tá ficando biruta. Olha o tamanho do nome. Sistema renina-angiotensina-aldosterona. O que é isso? Calma. Vem. Pessoal, a pressão tá baixa. Vocês sabem. Ela já perdeu muito líquido corporal, já perdeu muito sangue. Consequentemente, também não tá chegando sangue suficiente nos rins. E os rins vão produzir uma resposta hormonal pela liberação da renina. A renina é um hormônio que vai transformar o angiotensinogênio, que é produzido lá no fígado, em angiotensina 1. Só que essa angiotensina 1, ela ainda é um pouquinho fraca. Então, vai ocorrer uma conversão em angiotensina 1 para angiotensina 2. E a angiotensina 2, ela é mais potente. E a função da angiotensina 2 vai ser
promover a vasoconstrição. Ou seja, o vaso, ele tá dilatado. O sangue, ele tá passando ali, só que a pressão tá baixa, né? Então, o vaso, ele tá dilatado. Para a pressão ficar ali mais regulada, ajustada, a angiotensina 2, ela vai promover a vasoconstrição, ou seja, o vaso que estava dilatado, ele vai se comprimir, ele vai diminuir o diâmetro dele, para a pressão ficar mais regulada. E além da angiotensina 2, vai haver outro hormônio chamado aldosterona. A aldosterona só vai atuar ali na reabsorção de sódio e água. Ela já está perdendo uma grande quantidade, né, de sódio, então o corpo só vai ajustar ali, reabsorvendo mais sódio e mais água, para ele não perder mais. Então, revisando essa regulação hormonal, a renina é ativada, né, ali nos rins, porque os rins, eles têm essa função de controle hormonal, de controle hidroeletrolítico, enfim, do sangue, e por isso que é o órgão principal. Então, a renina é ativada, transforma o angiotensinogênio produzido lá no fígado em angiotensina 1, só que a angiotensina 1 ainda não é suficiente para promover a vasoconstrição, então ela é convertida em angiotensina 2. E aí, sim, ocorre a vasoconstrição, que é a diminuição do diâmetro do vaso sanguíneo, fazendo com que ele fique mais comprimido, já que o fluxo sanguíneo ele tá baixo, e há também a atuação da aldosterona na reabsorção de sódio e água para fazer com que a paciente não perca mais tanto além do que ela já está perdendo. E é isso, gente. A gente já entendeu como que ocorre o processo da regulação hormonal do sistema RA, por que foi usado o soro fisiológico para prevenir ali o choque hipovolêmico, né, que no caso seria a queda da pressão arterial, palidez, enfim, a importância da homeostase dos fluidos corporais, do líquido extracelular, do sódio. Eu espero que eu tenha conseguido fazer vocês entenderem esses processos fisiológicos. Se tiver alguma dúvida, coloca nos comentários, compartilha com algum amigo que também está vendo essa matéria na faculdade ou também está estudando esse conteúdo para ajudar ele também. E a gente se vê no próximo caso clínico.